Pra que esperar se eu sou movimento? Pra que questionar? Inventaram tempo. É hora agora. Já foi. É hora agora. Já foi. Olá, eu sou a Maxi Viana, graduanda em Ciências Sociais e da equipe do Mundaréu. Nesse episódio, você vai nos escutar do coração de São Luís, no Maranhão. Nós estivemos no Centro Histórico e conversamos com duas pesquisadoras e militantes feministas, as professoras Neuzeli Pinto e Meire Ferreira. Da militância dos anos 80 à construção de políticas públicas dentro da universidade. Suas trajetórias revelam como a produção de conhecimento pode se alinhar ao enfrentamento das desigualdades de gênero no Maranhão. E eu sou a Clarissa Resch, doutora em Ciências Sociais. Essa entrevista foi gravada em 2024 pela Maxi, a Daniela Mânica e a Vanessa Lourenço, que na época fazia parte da nossa equipe. As professoras nos receberam no prédio da História da UEMA, que fica em um casario colonial no Centro Histórico. O prédio é daqueles antigos, tem paredes grossas e aquele piso de madeira que range com os passos. Então, durante o episódio, você pode ouvir ruído dos passos dos estudantes no andar de cima. A professora Neuzeli atua na Universidade Estadual do Maranhão e a Meire na Universidade Federal do Maranhão. Mais do que pesquisadoras, elas são também formadoras, militantes e agitadoras de saberes que atravessam o cotidiano, a política e o fazer universitário. Neste episódio, a gente vai mergulhar em suas trajetórias, nos desafios de enfrentar a violência de gênero dentro das instituições e na potência transformadora de um feminismo que se enraiza no fazer coletivo. Já foi. É hora agora. Já foi. Neuzeli e Meire chegaram à universidade a partir de diferentes trajetórias, mas com um ponto em comum, a militância feminista. Suas histórias mostram como a vida política e a vida acadêmica podem andar lado a lado. A professora Neuzeli se apresentou primeiro. Então, meu nome é Neuzeli Pinto. Eu sou professora adjunta da Universidade Estadual do Maranhão, né, e trabalho na área de psicologia social. Minha formação é em economia doméstica, na minha graduação, né, e fiz um mestrado na USP de Ribeirão em psicologia e depois em teoria do comportamento na UFPA, em Belém. Né, então eu me enveredei nessa área da psicologia social e foi, né, trabalhando com sociabilidade, família. E de certa forma isso me trouxe para questões das mulheres, né? Me trouxe para a questão das mulheres, porque não dá para falar de família sem falar do papel que essas mulheres representam dentro da família. Então, aí quando eu já adentrei, né, nos meus estudos no doutorado, eu já fui levantando questões propriamente ditas das mulheres, né? A sua representação, o seu papel, né? As atividades que elas exercem no trabalho, né? No trabalho produtivo, também no trabalho reprodutivo dentro da família, também nas associações, ou seja, como que elas, né, se posicionam dentro desses contextos, né? E foi aí que eu descobri as comunidades tradicionais, né, que eu fui me enveredando nessa área, né, das mulheres. Mas atualmente eu estou coordenando, né, um grupo de pesquisa na UEMA, que é o NEGESF, né, que é o estudo e pesquisa sobre família, gênero e sexualidade, né, que é onde a gente desenvolve nossos projetos de extensão, nossos projetos de pesquisa, e temos várias parcerias, né, com o NEPEM, que é outro grupo de pesquisa da UFM, né, coordenado pela professora Meire Ferreira, que está aqui, vai falar um pouco. Então a gente, né, faz essa interlocução, né, relacionando temas que estão muito presentes na vida das mulheres, né? Não só das mulheres das comunidades tradicionais. Então, as mulheres nos espaços de poder, que é uma área que a Meire puxa mais, né? Mas que eu consigo trabalhar isso também dentro das comunidades tradicionais, que essas mulheres, na maioria das vezes, que coordenam e que estão à frente das associações, ocupam esses espaços, né? E a questão da vulnerabilidade também, né? Onde relaciona a questão da violência e mesmo do trabalho, né? As mulheres que exercem as duplas jornadas de trabalho, que também constitui um tipo de violência, né? Física e psicológica, essa sobrecarga, né? Dessas mulheres. Então, isso também é um ponto que a gente trabalha e desenvolve
Então, resumindo, né, minha apresentação, e atualmente a gente constituiu na UEMA um Comitê de Prevenção e Combate à Violência de Gênero. Então, é uma política que a gente construiu, né, dentro da UEMA, com mais 5 professoras, 2 discentes, 2 servidoras que compõem o comitê, que também trabalha nos eixos de prevenção, de combate e acolhimento, né, de vítimas. Então, tem processo de denúncia e também de cursos de capacitação que a gente também desenvolve, em parceria com o Fórum Maranhense de Mulheres, com o grupo da professora Meire. Então, sempre a gente está fazendo algum curso de capacitação, fazendo algum movimento nesse sentido preventivo mesmo, dentro das universidades. Então, eu acho que é um ponto importante, né, que a gente consegue colocar, dar praticidade a essas questões, né? Levar isso para dentro da universidade, fazer esse discurso dentro da universidade, né, e também fora, né, porque os projetos de extensão a gente faz em escolas públicas, né, por exemplo, o atual que a gente está desenvolvendo, em escolas públicas lá na cidade operária, que é em torno da universidade, né. Eu acho que é algo importante também da gente fazer, sair, né, dos muros e levar esse conhecimento, né, também, dar esse retorno. Que a gente tem sempre essa preocupação nas pesquisas, né, Meire vai falar um pouco disso, né, de dar o retorno, né, para as comunidades. Então, no projeto da Meire, no meu também, sempre a gente faz a coleta e faz alguma capacitação, alguma oficina com elas, né, levantando algumas questões importantes, né, com essas mulheres. Depois, foi a vez de Meire se apresentar. Eu sou Meire Ferreira, sou professora da UFMA desde 1992, quando entrei como professora colaboradora, mas eu já vim de uma experiência anterior dentro do movimento feminista, então quando eu chego na universidade como professora e pesquisadora, eu já sou feminista, já me encontro feminista, porque eu sou militante do movimento de mulheres no Maranhão, desde 1980, quando nós criamos o primeiro grupo feminista, né, que foi o Grupo de Mulheres da Ilha. Então, essa experiência de militância política das mulheres da ilha eu já trago para dentro da academia. Isso facilita, fortalece exatamente por conta de que eu sempre considerei que é no processo de educação que a gente consegue fazer uma maior interação, né, com essas temáticas que eram muito difíceis, né, no final dos anos 70 e nos anos 80. Então, quando eu me torno pesquisadora, um dos meus primeiros projetos, embora também sou bibliotecária, né, dizer também que ao mesmo tempo que estou na luta feminista, sempre estive na luta por uma sociedade mais informada, mais cidadã, daí minhas angústias, né, com a questão da socialização da leitura e com a construção de bibliotecas, especialmente bibliotecas públicas e escolares. Então, isso sempre esteve dentro da minha trajetória, da minha vida e da minha militância política. A conciliação entre o movimento feminista e a luta por leitura e por cidadania. Então, quando chego na UFMA, logo em que entrei, já fui para o mestrado, e no mestrado comecei exatamente fazendo uma dissertação, trabalhando a história do movimento feminista do Maranhão, no qual eu também era uma das protagonistas, né? E daí começa o trabalho de articulação entre a biblioteconomia, que é trabalhar a sociedade informada, e trabalhar a luta política por igualdade de gênero, que eu sempre conciliei isso dentro do trabalho acadêmico. Embora alguns pesquisadores ou alguns acadêmicos considerem que é difícil conciliar a luta política com a luta acadêmica, para mim, sempre foi uma questão central, né? Eu nunca me vi uma acadêmica só dentro das quatro paredes, eu sempre me vi uma acadêmica que interagia, que levava as angústias do resultado das pesquisas para dentro da comunidade. E isso eu tenho feito desde que entrei, desde o primeiro projeto de pesquisa, que foi sobre o movimento feminista no Maranhão, até os outros projetos que eu desenvolvi, entre os quais o projeto com as parteiras também, né? Quando você fala de comunidades tradicionais, eu levo para dentro da academia o debate, né, sobre as parteiras tradicionais, porque aqui no Maranhão era, até bem pouco tempo, o estado do Brasil onde tinha o maior índice de parteiras, né, que ainda se fazia, dada a fragilidade da rede de saúde, fazia-se muitos partos domiciliares. E um dos primeiros trabalhos que nós realizamos, ainda com Mulheres da Ilha, foi exatamente trabalhar a organização das parteiras e contribuir para o processo de inserção dessas mulheres dentro da rede de saúde, né, para que elas pudessem ter uma maior formação em termos do cuidado, de termos de higiene, da humanização do parto.
Então, essas experiências que eu adquiri na militância, eu levo para a academia e vou transformando isso depois em projeto de pesquisa e projeto de extensão, que ao mesmo tempo que fazia pesquisa, eu devolvia, né? Assim como o Neuzeli comentou, nós devolvimos o resultado para a sociedade, né? E dessas experiências, assim, tem algumas que é importante destacar, né? Talvez de 98 para cá, né? Trouxemos, inclusive, alguns encontros da rede de pesquisadores, e com esses encontros a gente conseguia ampliar o número de pesquisadores de gênero dentro da UFBA e dentro da UEMA, né? Eu li um dos primeiros grupos que se forjou lá, e hoje a gente pode dizer que se tem mais de 30 grupos de estudo de gênero, iniciado pelo nosso esforço, meu e de outras professoras, como é a professora Diomar, a professora Ieda, que já faleceu, a professora Sandra, que também já faleceu, que foram as pioneiras dos estudos de gênero dentro da UFBA, né? Antes delas, é importante também mencionar a presença e a participação da Lucila Scavone, uma professora que já se aposentou da Unesp, mas que teve uma contribuição inestimável no debate feminista aqui no Maranhão, já que ela chegou no final dos anos 70. Depois que ela vai embora, ficamos nós como as continuadoras, né, desse debate, né? Então, as nossas pesquisas têm essa linha do tempo, né, essa presença muito forte da luta feminista, que é uma luta política, que não dá para você fazer estudo de gênero, só fazer a comparação, se você não colocar o debate político dentro desse processo de se internalizar por que a opressão continua e por que nós ainda sofremos tanta violência e agora tanto feminicídio. Então, essa discussão a gente faz dentro do processo do debate, uma pesquisa que tenha dados e que contribua para as pessoas pensarem e refletirem. O compromisso com a transformação esteve presente nas falas das duas pesquisadoras, em especial quando se trata das violências e desigualdades de gênero. A universidade não aparece aqui como um ponto de chegada, mas como um território em disputa. Para vocês terem uma ideia, no programa que eu sou professora, né, eu não falei, eu sou professora do programa do curso de Biblioteconomia, né, desde 92, e sou professora do programa de pós-graduação em Políticas Públicas. Eu também fui da segunda turma de Políticas Públicas, que foi em 95. Eu fui a primeira, eu e Lourdes Leitão, que é outra pesquisadora, nós somos as duas primeiras dissertações de mestrado desse programa que abordava a questão de gênero, né? Eu estudando feminismo e ela estudando violência. Quando você avalia isso, quase 30 anos depois, né, você vai ver que houve um aumento imensurável de dissertações, etc., só nesse programa, né? Aí você vai vendo no programa de educação, de ciências sociais, como houve um interesse muito grande para os estudos de gênero, né? Embora você tenha esse interesse do ponto de vista acadêmico, mas eu percebo a ausência do debate político dentro das discussões, né? Então, a gente sabe que dentro da academia tem essa coisa da neutralidade. Penso que esse debate de neutralidade precisaria ser mais refletido, porque exatamente quando você estuda um tema, como é que você não se compromete com socializar aquilo e alterar, né? Que eu acho que aí vem a questão do intelectual orgânico, que tanto Gramsci fala e que a gente precisa realmente discutir dentro da academia. Então, eu vejo que, apesar de que muitas teses e dissertações foram produzidas nesse período que nós estamos comentando, mas eu não vejo o engajamento político desses pesquisadores na luta para realmente ampliar e socializar essa produção para que a sociedade possa ser mais esclarecida. É uma visão crítica que eu tenho sobre isso. É hora agora, já foi. Eu quero cantar pra saudar o vento, que é como amar de cada momento. A paixão e a paz, eu já não me aguento, é querer demais. As professoras destacam como a universidade pode e deve ser um espaço de ação política. Os comitês de combate à violência de gênero e as iniciativas de extensão mostram como a pesquisa pode ultrapassar os muros acadêmicos. Meire destaca que as produções acadêmicas precisam retornar para as comunidades pesquisadas, para estimular o pensamento crítico da sociedade.
Então, eu tenho falado isso insistentemente em todos os debates científicos que eu tenho sido convidada, né? Inclusive com a FAPEMA, né? Que é a nossa fundação de pesquisa, e essa nossa insistência de falar sobre esse tema, né? Da necessidade de não só fazer a pesquisa, mas você fazer um retorno, né? Não só você vai financiar o livro, mas financiar a socialização desse livro, né? Por exemplo, eu tenho um monte de livro produzido, mas esse livro circula aqui no Maranhão. Pouca gente conhece a minha produção. E eu digo, olha, não basta só produzir, editar o livro para estar no meu currículo, mas eu preciso que esse conteúdo ele saia daqui. Ele se crie outras formas. Né? E eu estou brigando, hoje brigo, para que os editais de pesquisa, ele prevê, primeiro, a extensão, que é o retorno, como a gente fez nessa pesquisa desse edital de 2016, porque tinha à frente uma outra pesquisadora feminista, que é a Silvane Magali. Como ela já conhecia a luta, estava na luta conosco, ela criou um edital de gênero e étnico-racial com previsão de extensão. E aí foi que a gente fez esse projeto de mulher na política, representação, primeiro colhendo dados e depois retornando com os dados para estimular que mais mulheres pudessem entrar na política. Né? Então, nós fizemos isso. Também fizemos no edital da Avon, que ela abriu também com essa coisa da extensão, e a gente pôde também fazer o retorno. Né? Então, hoje eu estou dizendo não só isso da extensão, como também da socialização da produção. Pensa que é um pesquisador chegar numa cidade, divulgar seu livro, mas antes ter um vídeo circulando na cidade, ter um folheto falando uma síntese desse livro que a pessoa está falando. Então, você vai fazendo com que o conhecimento circule. Porque qual é o grande problema? É o nosso desconhecimento das bases. As pessoas vêm falar de Melifera, mas porque alguém falou, mas ouvir, conversar, discutir, dialogar, trocar, contestar, criticar, isso aí é necessário. Mais do que devolver, elas propõem que a extensão seja pensada desde o início da pesquisa. Isso significa formar parcerias, fazer oficinas, construir espaços de escuta e troca de saberes junto com a comunidade. E nesse contexto, ganha força a discussão sobre a curricularização da extensão. Para a Neuzeli, esse é um caminho estratégico para incorporar as temáticas de gênero, raça e sexualidade nos cursos de formação docente. Outra mudança importante também que está sendo constituída na UEMA, eu acho que também é uma tendência das federais, é a inclusão de temáticas transversais dentro dos cursos de licenciatura. Né? Então, está existindo essa mudança, né? Existe algumas resistências, mas principalmente temas como gênero, né? Como a questão racial, étnica racial, ambiental, e parece que a questão do empreendedorismo também, que é uma coisa que também já tá caminhando, né? Mas são temáticas para adentrarem nesses cursos de licenciatura, justamente para se conseguir fazer esses multiplicadores, né, dessas temáticas na academia. Ou seja, pensar essas temáticas dentro da academia, né? Porque até então são temáticas que muitas das vezes estão distantes de muitos cursos, não só nos cursos de exatas, mas também no curso de humanas. Então, acho que como ele colocou, né, já existiu muito avanço, né, nos cursos. Eu também participo de um programa de desenvolvimento socioespacial e regional, lá do mestrado na UEMA, e hoje a gente já tem uma disciplina, né, que eu propus uma disciplina de mulher e políticas públicas, estudo de gênero, mulher e políticas públicas. Né? Por quê? Porque tem realmente muitos trabalhos dentro, né, do programa relacionados a gênero e muitas das vezes não encontra esse respaldo ou pessoas trabalhando nessa área. Então, hoje eu percebo que não só eu oriento, né, mas existem outros professores que já orientam também, né, sobre as questões de gênero. E a grande indagação é, mas vamos criar esse sistema, quem vai ministrar essas disciplinas? Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar de algum lugar para que isso seja realmente desenvolvido dentro da academia. Né, e que novas pesquisas também, novas temáticas sejam, né, levantadas com essas questões. Que elas não fiquem distantes, né? Porque parece que a gente vivencia essas questões a todo momento e parece que elas estão distantes, longe da nossa vivência, da nossa realidade. A gente não traz isso para a academia. Então, por isso que eu falei que essa proposta do comitê na UEMA foi muito importante, porque ela justamente vem trazer essas questões para dentro da universidade. E isso, de certa forma, vai aguçar interesse em todas as outras áreas, não dessa área prática, né, mas também dentro da licenciatura, dentro da pesquisa.
Então, eu acho que essa ampliação, né, do estudo também é muito importante. Se pensar as licenciaturas, né, e levar esse conhecimento, né, de uma forma mais ampla, né. Mas como enfrentar as resistências de dentro da própria universidade? A resposta está em ações concretas. Elas criaram comitês, redes e disciplinas que tratam desses temas, porque, como elas lembram, gênero não é uma questão periférica, é estrutural. Pra que esperar se eu sou um movimento? Pra que questionar? Inventar um tempo. É hora agora. A universidade também é um espaço de disputa e violências. As professoras abordam casos de assédio sexual e institucional em instituições de ensino, especialmente nos institutos federais nos interiores do estado, e denunciam a omissão dos gestores diante das violências. Então, aqui no Maranhão, existem muitos institutos nos interiores, né? E isso teve um impacto muito grande nas questões de gênero. Por quê? Porque esses professores, eles saem geralmente da capital para trabalharem no interior, nesses institutos, né? E isso tudo teve um embate nas relações desses professores, principalmente com essas meninas. Né? Então, com essa questão como que esse professor usa, né, esse poder que ele tem, né, dentro dessas relações desses institutos. Então, teve casos no IFMA, assim, foram casos absurdos que ocorreram aqui, de questão de assédio sexual, de estupro. Neuzeli destaca a importância de se pensar a formação e a relação de poder existente dentro do contexto social entre professores e alunos nesses institutos, porque tudo isso está conectado com a formação dos professores. Como formar educadores para atuar no interior sem qualquer preparo para lidar com questões de gênero e sexualidade? Então, por exemplo, se houvesse uma formação de gênero desse professor, ele iria ocorrer esse tipo de situação? Não. Né? Então, percebe como isso é importante? Então, esses institutos, eles mandam esses professores para os interiores sem nenhuma preparação nesse contexto, nessa temática de relação de gênero, que é totalmente de vital importância. Né? Porque as relações ali que vão se constituir não são só relacionadas a português, matemática. Né? Então, essas transversalidades, esses temas, eles são importantes, que seja discutido, que esse professor seja preparado. Né? Ou seja, que ele consiga se posicionar, né, dentro dessas relações de uma forma positiva e não dessa forma a transgredir, né, e a usar do seu poder, né, dentro dessa sociedade patriarcal para violentar essas meninas do interior, que olha aquele professor como, né, um professor vindo da capital, né, elas veem, né, isso como algo, então se sente até lisonjeada, muitas das vezes, de serem assediadas, né, ou seja, não tem uma consciência clara do que está acontecendo ali, quando se vê justamente numa situação de violência. Né, em que elas são muitas das vezes violentadas mesmo, né, na palavra violência mesmo, estupradas, assediadas, né, e como que isso também de certa forma afasta essas meninas do convívio e das relações educacionais, né, muitas vão abandonar, vão ficar grávidas, né, e outros fatores de consequências negativas que isso pode dar. Então percebe como a responsabilidade da universidade de formar, né, de correlacionar esses eixos, né, na formação desses professores, né? Então é algo que já deveria estar sendo pensado, né? Porque não é simplesmente sair criando um monte de instituição e você não ter um preparo, né, desses professores. Assim como na política, os homens tomam posse como professores e coordenadores nos institutos federais e constroem um espaço hostil para as mulheres. É igual a história da política. Os homens acham reduto deles. A gente tem que entrar, tem que forçar a barra para entrar. E mesmo entrando, eles nos sujeitam às violências políticas, né? Então, no IFMA, ali foi construído um espaço de homem para homem. As mulheres que chegam lá, nos vários cursos de tecnológico, elas têm muita dificuldade para se colocar numa postura de igual para igual. Eles não deixam.
Né? Não deixa por causa da cultura patriarcal, como o Neuzeli colocou. Essa cultura, ela não tem sido trabalhada. Como, por exemplo, as federais, as universidades federais, as estaduais, têm feito esforço, através de nós pesquisadores, de fazer esse trabalho contínuo de preparação, de curso de extensão, de pesquisa, de envolver a pós-graduação, mas no IFE não tem tido esse esforço. O número de mulheres pesquisadoras dessa área lá é muito pequeno e há uma resistência muito grande dos professores de debater. Porque aqui mesmo no Maranhão nós já fizemos vários esforços de fazer um debate com a reitoria, eles fazem uma discussão, depois não fazem mais, aí faz de conta que tudo alterou e a gente sabe que não alterou. Então nós estamos agora com o propósito de fazer um dossiê e mandar para o MEC para ver se a gente consegue interferir nessa situação que é gravíssima. O problema não é só a violência em si, mas também o silêncio das instituições. Falta preparo, falta resposta, falta compromisso. Elas relatam como muitas alunas sequer conseguem fazer a denúncia. E quando conseguem, essas denúncias se arrastam. Esse caso que elas contaram pra gente, do professor do IFMA, é um exemplo disso. O assédio ocorreu em 2015 e a denúncia foi feita em 2016. Somente agora, em 2025, após uma série de protestos de alunas e servidoras, é que o IFMA acabou rejeitando de forma unânime o recurso administrativo que possibilitaria o professor voltar a dar aula. Outro caso emblemático no mesmo instituto também teve um desfecho somente esse ano. Um servidor que abusou de uma aluna foi denunciado em 2019. Em 2021, ele entrou com uma série de recursos para manter seu cargo. Depois de intensas mobilizações, a sua demissão ocorreu agora em 2025. Das denúncias que correm no instituto, essa foi a única demissão, e somente aconteceu sob muita pressão. É preciso romper com o ciclo de impunidade e exigir que as instituições se responsabilizem. Pra que esperar se eu sou um movimento? Pra que questionar? Inventaram tempo. É hora agora. Para Neuzeli e Meire, formar professores e professoras conscientes das relações de gênero é um passo essencial para transformar o presente. Elas comentam sobre os limites da formação atual e os impactos concretos disso nas escolas e universidades. A criação dos comitês de combate à violência de gênero aparece como um marco. Então, o comitê, né, ele foi uma política criada, né, em 2022, foi aprovada pelo Consul já no início de 2023. Então, o comitê tem 1 ano e meio, né, quase 2 anos de existência. Como eu falei no início, ele tenta trabalhar nesses 3 eixos, né, de prevenção, de combate e acolhimento. Então, nesse eixo de prevenção, né, a gente tem tentado fazer algumas ações importantes, né, dentro da universidade, como o curso de capacitação, né, que a gente tenta construir esses cursos, né, dentro da universidade, também tentando pegar toda a comunidade. Ano passado nós fizemos o curso de capacitação aqui nesse lugar, né, que foi o curso sobre violência de gênero. Né, foi um curso super importante, ele teve uma duração de 2 meses, né, praticamente, 2 meses. Um curso de 60 horas. Um curso de 60 horas. E com uma cartilha que nós elaboramos. Isso. A gente sempre elabora material educativo, porque consideramos essa coisa da internalização dos conteúdos importante. Isso. Todos os cursos a gente faz sempre apontando, é muito importante que vocês sejam multiplicadoras. Esse é o viés dos nossos cursos. Isso. E agora a gente está com esse curso de capacitação nas escolas públicas, né? A gente agora está atualmente com 3 escolas, ou até novembro com essas 3 escolas, né? Um curso dividido em 4 módulos, né? Módulos mais introdutório, né? Relacionando a questão de gênero, diferença, questão racial, de classe, movimento feminista. Depois a gente leva na questão da violência, né, que é a parte maior. Depois a questão de educação de gênero e sexualidade, que é um ponto culminante também dentro das escolas. E depois as práticas, né, como que elas vão dar aplicabilidade disso dentro da sala de aula, nas várias disciplinas. Né, porque a questão é você conseguir fazer isso de uma forma transversal, né, no cotidiano da escola. Você está na aula de educação física, você conseguir levar essas meninas para a quadra, não ficar só lá na arquibancada torcendo. Né, você, na aula de matemática, incentivar essas meninas na aula de matemática, que muitas das vezes são deixadas de lado.
Então, as mulheres não estão lá nas comunidades cuidando do dinheiro, da parte econômica, porque muitas das vezes não são estimuladas lá na escola, na área de matemática, de exato. Né? Acha que isso é algo distante, números é algo distante, né? Então, acho que elas tentarem, as professoras e professoras, tentarem trabalhar dessa forma transversal. Então, a gente pensa nesse projeto muito importante. Sempre a gente faz projeto nas escolas públicas com os estudantes diretamente, né? Nesse projeto a gente está fazendo diferente, trabalhando com os professores, para que eles possam ser multiplicadores, né, cotidianamente, né, nessa escola. Além disso, é importante pensar na saúde mental e como as pessoas dissidentes de gênero são tratadas e acolhidas nos espaços acadêmicos. Esses núcleos tentam construir políticas institucionais efetivas para o acolhimento, prevenção e denúncia. E agora no mês que vem, a gente já está articulando, né, um curso de saúde mental e gênero, né, que também é algo que a gente acha muito importante, né, já que a gente está vendo o adoecimento dessas mulheres, né, você vê isso dentro da universidade. E o comitê, dentro dessa questão preventiva também, ele propôs agora uma resolução que foi aprovada, inclusive ontem, pelo Consul, né, da universidade, a resolução do nome social, que era algo que a gente não tinha pensado ainda, né, a universidade ainda não tinha pensado, né, como desburocratizar essa questão. E como eu tenho várias alunas que às vezes passam o semestre inteiro com o nome, não tem o nome social no diário, né? A gente vai chamar, muitos professores esquecem, muitos professores têm resistência, né? Como eu falei na defesa lá do Consul, que essa resolução ela é até mesmo educativa para os próprios professores, para que eles se conscientizem da importância do nome social. Né, que essas pessoas sejam incluídas nesses espaços. A universidade ela tem esse papel e tem essa obrigação, essa dívida. Né, então, aí a gente fez a defesa, né, a gente elaborou, a gente ficou uns 5 meses elaborando essa resolução, porque a gente não tem ninguém do jurídico, né, a gente ainda está batalhando para conseguir algumas, né, o jurídico. A gente tem já a rede de psicólogo da universidade que está dando amparo para a gente. Né, que é muito importante. Toda vítima a gente está encaminhando lá para o setor psicológico, né, que está sendo muito importante. Então, acolhem, então as meninas estão fazendo acompanhamento. Elas mostram que é fundamental a existência dessas políticas de contenção de danos, que estipulem protocolos e proteções para os casos de violência de gênero. Teve casos de violência sexual, casos também de assédio sexual, né, de transfobia, homofobia. Então a gente faz assim, então na política existe a marcação de todos os tipos de violência e qual o protocolo que vai ser tomado. Ou seja, tem um fluxograma em relação a cada tipo de violência, a depender do grau, né, onde vai ser o encaminhamento. Então isso também é importante. Então várias, né, vítimas que a gente atende, né, fazem a denúncia, que a gente faz a escuta, monta a defesa, monta o processo, né, para fazer o encaminhamento administrativo, né, dentro da UEMA. Então aí a gente também faz o acompanhamento desse processo, porque às vezes ele para em algum lugar, ele não anda. Mas as dificuldades são muitas, o que gera sobrecarga para as poucas professoras que se empenham em combater essas violências. Porque existe, né, as professoras que estão empenhadas, né, na execução, né, dessas demandas, né, mas a gente vê dificuldades porque a gente ainda não tem estrutura, a gente não tem lugar, a gente vai atender as vítimas, aí eu tenho que fazer uma reserva, né, de uma sala, a gente ainda não tem um lugar apropriado, né, né, não tem nem que seja uma estagiária, uma funcionária, a gente tem que fazer tudo, né, montar um processo né, fazer transcrição de escuta. É muito trabalhoso, né? Ou seja, a gente já está com mais de 10 processos de violência, né? Tem 2 lá, a gente ainda está tentando mandar, porque a gente também tem um prazo, né? Dentro do protocolo tem um prazo. A gente está tentando seguir esse prazo dentro do protocolo, que também é difícil, né? Porque a gente somos poucas e também temos outras atividades dentro da universidade. Né? Assim, não é nem um cargo de comissionário, não é nada, ou seja, é mesmo um trabalho, diria até voluntário, né? Quase voluntário. Carga horária é voluntário.
Porque, então, e aí que a gente às vezes tem que priorizar a sala de aula, priorizar uma pesquisa. Gente, agora eu não vou poder mexer nesse projeto, eu tenho aula agora, eu tenho um projeto aqui que eu estou fazendo. Então, fica que a coisa, às vezes, essa dificuldade que a gente está encontrando, né, a questão estrutural, da logística mesmo. Mas a logística importante que eu achei que a gente conseguiu foi essa do acompanhamento psicológico, que está sendo muito importante. As próprias vítimas relatam isso, da importância desse encaminhamento. O que escutamos aqui não é apenas um relato sobre violência, mas sobre resistência. Criar comitês, protocolos, cursos e fluxogramas é também inventar caminhos de cuidado onde antes só havia silenciamento. É como amar de cada momento, a paixão e a paz, eu já não me aguento, é querer demais que eu tenho aqui dentro. E eu tenho pra quê? As trajetórias de Neuzeli e Meire mostram como a universidade pode ser território de luta, mas também de cuidado e transformação. Mais do que pesquisadoras, elas são militantes que constroem redes, enfrentam silêncios e criam políticas. A escuta dessas vozes nos lembra que pensar gênero e sexualidade não é só fazer teoria, é também produzir movimento, tensionar instituições, abrir caminhos para outras formas de ensinar, de pesquisar e de viver. No Maranhão, elas insistem. A pesquisa precisa sair dos muros da universidade, precisa tocar as pessoas. Como elas dizem, o conhecimento precisa ecoar para fora da universidade e também para dentro das suas próprias práticas. Esse foi o episódio Saberes Feministas e Experiências de Militância e Pesquisa no Maranhão. Agradecemos muito pela sua audição. Mais informações sobre as participantes do episódio você pode encontrar na nossa página mundarel.labjor.unicamp.br/sexta temporada. Esse episódio foi gravado por mim, Maxi Viana, Daniela Mânica e Vanessa Lourenço. Eu fiz a transcrição do áudio e elaboração do roteiro. A revisão do roteiro foi feita por Daniela Mânica e Clarissa Resch. Os cortes de áudio pelo Gabriel Marçal e a divulgação por Fernanda Marial. A música dessa temporada já foi da cantora Janine Matias. Agradecemos o apoio da FAPESP, da Unicamp e do CNPq. Esse foi o 4º episódio da 6ª temporada do Mundarel. Voltamos mês que vem com a última história de luta e resistência das pesquisadoras e ativistas brasileiras nesse projeto. Não perde! Até lá! Pra que questionar, inventar um tempo